Agora tem a questão do empréstimo de jurados. Então imaginemos, tem dois tribunais do júri, tá? No mesmo fórum, imaginemos. Tem dois tribunais de júri no mesmo fórum. Às vezes uma comarca grande pode ocorrer, ter dois tribunais do júri no mesmo fórum. Ok? Em São Paulo, por exemplo, tem 5 tribunais do júri. No mesmo fórum tem 2. Né? Então, questão do empréstimo de jurados. Num júri tem 14 e lá no outro tem 25. Poderia emprestar jurados para completar o número mínimo de 15? A questão do empréstimo de jurados, que se encontram no mesmo fórum, num outro tribunal do júri. Primeira corrente, sim, é possível. De acordo com a primeira corrente, é possível esse empréstimo de jurados. Ok? Porque não há prejuízo nenhum. Mesmo porque as partes poderiam recusar imotivadamente os jurados, né? Então não haveria prejuízo. Então, primeira corrente é possível. Não há nulidade, salvo se houver algum motivo desconhecido aí, um jurado impedido, que ninguém sabia, né? Mas, em princípio, não haveria nulidade para essa primeira corrente, mesmo porque a parte poderia recusar imotivadamente o jurado. Né? Segunda corrente, não é possível, é nulo o julgamento. Se houver esse empréstimo de jurado, o julgamento será nulo. Porque o artigo 564, inciso 3º, a linha I, exige a presença de pelo menos 15 jurados. 564, inciso 3º, a linha I, exige a presença de pelo menos 15 jurados. E também, por ser direito da parte, conhecer os jurados com antecedência. A parte tem o direito de conhecer os jurados com antecedência. Bom, comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declara instalada a sessão do júri. Instalada a sessão do júri, ele vai fazer as advertências. Primeira advertência, então, antes do sorteio dos jurados, ele faz as seguintes advertências. Que não poderão participar os jurados impedidos, suspeitos ou incompatíveis. E menciona, né, as hipóteses. Não pode participar do mesmo júri, marido e mulher, irmãos, etc. Jurados suspeitos, impedidos e incompatíveis, né, nos termos dos artigos 448 e 449 do Código de Processo Penal. Faz essa advertência. E o próprio jurado deve dizer, então eu não posso participar porque eu sou amigo do réu, eu sou inimigo do réu. Então ele mesmo, daí o juiz já exclui. Ok? Faz essa advertência dos jurados impedidos, suspeitos e incompatíveis, que eles não podem participar. Adverte também que os jurados, eles não poderão se comunicar. Ele faz essa advertência, que os jurados não poderão se comunicar entre si, nem com terceiros. Não pode se comunicar entre si, nem com terceiros. E não pode manifestar opinião também sobre o processo. Não pode se comunicar entre si, nem com terceiros, nem manifestar opinião, sob pena de multa, de 1 a 10 salários mínimos, e também de ser excluído do conselho de sentença. Ok? Bom, feitas as advertências, daí ele vai para o sorteio, vai fazer o sorteio para a composição do conselho de sentença, né? Que é o sorteio dos 7 jurados. O conselho de sentença é formado por 7 jurados. Ok? Vale lembrar que os 7 jurados sorteados, se eles se comunicarem entre si, o júri é nulo. Eles não podem se comunicar entre si nem com terceiro sobre fato relacionado com o processo. Né? Não podem se comunicar entre si nem com terceiro sobre fato relacionado com o processo, sob pena de nulidade. Ok? Agora, se ele se comunicou ali sobre fato não relacionado com o processo, ele atendeu um telefone para resolver um problema do filho dele na escola, isso aí também não é motivo para anular o júri. O que vai anular é se ele se comunicou sobre fato relacionado com o processo. Bom, daí vem a composição do conselho de sentença, que é o sorteio dos 7 jurados. Tá? Daí o juiz vai sorteando os jurados, fala o nome dos jurados, e daí tem a questão das recusas imotivadas ou peremptórias. Recusas imotivadas ou peremptórias. É o seguinte, a defesa e a acusação podem recusar cada uma delas 3 jurados sem dizer o motivo. Ok? Pode simplesmente recusar sem dizer os motivos. Então, à medida que o juiz vai tirando a cédula da urna, anuncia o nome do jurado, daí a defesa, primeira defesa,
ela pode recusar o jurado, sem dar motivação. E depois a acusação, que é o Ministério Público, né? E no caso de ação penal privada subsidiária da pública, o querelante, né? Então eles podem recusar. A defesa pode recusar 3 sem motivos e a acusação 3 também sem fundamentar. Ok? Se um réu tem mais de um advogado, só 3. Cada réu, 3 recusas. Mesmo se o réu tiver mais de um advogado, recusa de 3. Porque a recusa é para o réu, não é para o advogado, né? É um direito do réu. E o advogado do assistente de acusação? O advogado do assistente de acusação, a lei não prevê para ele o direito de recusar jurados. Então, a recusa de jurados seria para o Ministério Público ou para o querelante na ação penal privada, subsidiária da pública, e para o defensor do réu. O advogado do assistente de acusação não tem direito de fazer as recusas imotivadas, salvo se o Ministério Público lhe transferiu essa função. O Ministério Público pode atribuir para ele, olha, quem vai fazer as recusas é o assistente de acusação. Daí sim. Ok? Se o jurado é aceito pela defesa e recusado pela acusação, ele é excluído. E vice-versa. Tá? Aceito pela defesa e recusado pela acusação, ele é excluído e vice-versa. Bom, a questão de mais de um réu. Se tiver mais de um réu, quantas recusas são? Imaginemos, são 2 réus. A recusa seria de 6 jurados ou de 3? Eu pergunto. Se tiver mais de um réu, o artigo 468 diz que os advogados podem fazer o acordo para um só recusar, para um só advogado recusar. Então, se houver mais de um réu e houver acordo entre os defensores para só um fazer a recusa, daí são 3 recusas apenas. Se não houver esse acordo, daí cada réu pode recusar 3. Então, se houver mais de um réu, se houver acordo entre os defensores, para só um recusar, 3 recusas. Se não houver este acordo, cada réu pode recusar 3. Ok? Isso vai dificultar a formação do conselho de sentença, né? Agora, imaginemos, mais de um réu com o mesmo advogado. Mais de um réu, 2 réus, mais um advogado só. Primeira corrente, 3 recusas só, por analogia ao artigo 468. Segunda corrente, seria 3 recusas para cada réu. 3 recusas imotivadas para cada réu. Pois a recusa imotivada é um direito do réu, direito à plenitude da defesa, não é um direito do advogado. Embora exercido pelo advogado, é um direito do réu. Então, se houver mais de um réu com o mesmo advogado, poderia ter 3 recusas para cada réu, mesmo sendo o mesmo advogado. Mas o assunto é polêmico.